Olá, vamos falar sobre o livro Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Agradeço por você estar aqui no canal e peço para você considerar aí se inscrever, curtir, deixar um comentário, se você gostar. Atendendo aí um dos nossos espectadores especiais aqui do canal, que sugeriu esse livro, meu caro João Carlos Sendron, participando de uma live, a gente vai falar aqui hoje sobre um clássico da literatura espanhola e universal. Eu não tenho, obviamente, a pretensão aqui de fazer uma análise crítica do livro, apenas tecer algumas considerações da minha percepção sobre o livro. Dom Quixote, aí, de Miguel de Cervantes, foi publicado pela primeira vez em 1605, com 126 capítulos, em duas partes, sendo a segunda parte publicada em 1615. É considerado um dos mais importantes livros da literatura espanhola e uma das obras assim, mais influentes da literatura universal. Para a gente ter uma ideia, né, o escritor basco Miguel de Unamuno diz que o Dom Quixote é a verdadeira Bíblia espanhola. O Harold Bloom fala que Cervantes é o único rival possível de Shakespeare na literatura de ficção e compara Dom Quixote a Hamlet em importância e qualidade. Curiosamente, né, é possível que Cervantes e Shakespeare tenham morrido no mesmo dia, 23 de abril de 1616. A influência que Dom Quixote teve aí na literatura mundial é uma coisa assim impressionante. Ele inspirou muitas outras obras, escritores, romances, peças de teatro, filmes, arte em geral, né? Para a gente ter uma ideia, Thomas Mann, Marcel Proust, Samuel Beckett, James Joyce, Portinari, Mário Quintana, Jorge Amado, Drummond e muitos outros assumiram a sua influência. Quem fala sobre isso, aliás, muito bem, é o Harold Bloom no livro Como e Por que Ler, né? O livro do Harold Bloom, Como e Por que Ler, que é um grande livro. Ele fala sobre esse detalhe aí. Dostoiévski, para vocês terem uma ideia, disse que não existia nada produzido pela literatura mais profundo e poderoso do que Dom Quixote. Aliás, tem uma curiosidade que se conta, ele disse que se um dia perguntassem para ele aí, lá no além, né, o que ele tinha aprendido aqui dessa vida, diz que ele pegaria um Dom Quixote e faria assim: eu aprendi isso, e mostraria o livro. O que é sonho, o que é realidade na vida? Qual o limite entre o que chamamos loucura e sanidade, fantasia e realidade? Quando e como se comportar em função de um sonho ou da realidade da vida? Quem lê Dom Quixote pode refletir e quem sabe até melhorar a sua capacidade de discriminar contingências e ter coragem de enfrentar a vida. Se você não leu, sugiro fortemente que leia. Importante a gente salientar que todo livro deve ser entendido a partir do seu contexto histórico, né? E aí, em torno de 1600, os movimentos políticos e sociais estavam em ebulição na Europa. O rei Filipe II da Espanha havia incorporado à sua coroa todo o reino de Portugal. Isso foi lá em 1580. Né? Isso foi conhecido, aliás, como a União Ibérica, além de parte da Europa, América, Ásia. Né? Ou seja, ele era dono de quase todo o mundo. E considerando que Cervantes viveu exatamente naquele período, a literatura naquela época, né, ela trazia, a literatura que fazia sucesso por lá eram as chamadas histórias que tinham muito a ver com heroísmo, moral, os cavaleiros andantes e aventuras, as chamadas histórias de cavalaria. Né? E é nesse contexto que nasce Dom Quixote. Um fidalgo espanhol chamado Alonso Quixano se torna obcecado por livros de cavalaria e decide se tornar um cavaleiro errante sob o nome de Dom Quixote. Juntamente com o seu amigo, aliás, era um vizinho dele, né? Que acabou se tornando seu grande escudeiro, Sancho Panza, a quem ele prometeu uma ilha se ele viajasse, se ele fosse com ele naquela aventura, e o seu cavalo Rocinante,
né? Ele embarcou por uma série de aventuras imaginárias, aí, lutando contra as injustiças sociais, né? E daí ele vive muitas histórias, ele luta contra moinhos de vento, né? Que ele acreditava serem gigantes maus. Ele libertava princesas fictícias. E ele precisava, inclusive, de uma amada, né? Em nome da qual lutar. Aí ele criou a Dulcineia, né? Dulcineia de Toboso, grande dama, inspirada em uma paixão da juventude. O livro é muito mais que uma crítica satírica às novelas de cavalaria daquela época. É uma reflexão sobre se a vida faz sentido, sobre os limites da loucura, o papel do egoísmo, da coragem. Ao mesmo tempo em que é uma história engraçada e cativante, cheia de ação, romance, aventuras, ele nos coloca frente a alguns questionamentos sobre a verdadeira natureza das realidades, dos limites do humano, né? Os críticos costumam dizer que Don Quixote é importante assim por várias razões. Por exemplo, ele traz inovação literária, é considerado um marco assim na história da literatura, até porque por ser uma das primeiras obras aí de ficção moderna, né? Ele rompeu o Cervantes com os moldes da literatura, né, de cavalaria, e criou uma espécie de uma obra híbrida que mistura elementos de romance, humor, realismo, né? Também ele faz uma crônica social, ele é uma crítica àquela sociedade espanhola da época, né? E as novelas de cavalaria, inclusive, que eram muito populares. Ele traz personagens memoráveis, né? As personagens de Don Quixote, por exemplo, ele mesmo, seu escudeiro Sancho Panza, que são amplamente conhecidos e admirados aí por serem divertidos e cativantes. O ponto alto do livro, na verdade, são os diálogos entre eles, né? Conversas às vezes zangadas, sonhadoras, afáveis, com respeito mútuo sempre, né? Mesmo quando eles discutem com veemência. E conseguem, aliás, o que é a essência da amizade, né? Aprendizagem a partir de trocas de ideias, nem sempre, né, concordantes. Ouvindo, eles se modificam. A loucura visionária do Quixote passa a ter um aspecto mais cauteloso e um certo bom senso, né, do Sancho. Se transforma o mundo naquela época, né, como é que a gente pode dizer assim, talvez mais poético. O fato é que Don Quixote aborda também outros aspectos importantes, por exemplo, loucura, né? O livro retrata a loucura, né? Loucura de Don Quixote como resultado da sua obsessão por livros de cavalaria, né? Explorando as diferenças entre a loucura e a sanidade. Ele questiona o que é real, o que é imaginário. O desprendimento também de Don Quixote, que é retratado como um cavaleiro errante, né, que está disposto a abandonar sua vida anterior e seguir sua paixão, mesmo que isso signifique viver uma vida improvável, né, e cheia de perigos. A amizade, né, entre ele e o Sancho, que é um aspecto importante da história e é retratada como uma relação profunda e duradoura, mesmo diante de desafios e diferenças, né? A coragem, embora Don Quixote seja retratado como louco, ele também é retratado como corajoso e valente, disposto a enfrentar os perigos, os desafios, né? Em defesa da justiça e do amor. O idealismo, por exemplo, dele, né, que representado pela busca de um mundo melhor, mesmo diante de dificuldades e adversidades. Sua busca pelo bem, pela justiça, né, que é, na verdade, um exemplo de comportamento inspirador, né? Mas o ponto alto do livro mesmo são os diálogos, como eu já disse, entre o Dom e o Sancho, que traz algumas pérolas, né? Por exemplo, a gente pode citar algumas. Uma, por exemplo, ele diz assim, que aliás é a que eu mais gosto e é frequentemente citada por alguns críticos, que diz assim, diante de uma situação lá em que o Sancho meio que reprova o Don Quixote, ele diz assim, eu sei quem eu sou e quem eu posso ser se eu desejar. Acho isso bonito, né? Outra, é importante combater a inveja com generosidade e a ira com sobriedade e tranquilidade da alma. Há um tempo de atacar e um tempo de bater em retirada. Nem tudo pode ser no vai ou racha. Mudar o mundo, amigo Sancho, não é utopia nem loucura, é justiça. Um dos defeitos do medo é perturbar os sentidos
e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Essa aqui eu também gosto muito. Quem perde seus bens, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Mas quem perde a coragem, perde tudo. Outra bacana, ó. Põe os olhos em quem és, procurando conhecer a ti mesmo, que é o conhecimento mais difícil que se pode imaginar. De conhecer-te resulta o não inchares como a rã que se quis igualar ao boi. Anda devagar, fala com pausa, mas não de forma que pareça que te escuta a ti mesmo, porque toda afetação é má. Janta pouco e ceia menos, que a saúde de todo o corpo se forja na oficina do estômago. A senda da virtude é muito estreita e o caminho do vício é largo e espaçoso. No entanto, seus fins são muito diferentes, porque o caminho do vício fácil leva à morte, e a via da virtude restrita e trabalhosa termina em vida, não em uma vida que se acaba, mas na vida que não terá fim. Nunca pense que seu amor é impossível. Nunca diga, eu não acredito no amor. A vida sempre nos surpreende. Cada um é filho de suas obras, Sancho. Agradeço por você estar aqui no canal. Se você gostou, considere aí retribuir com um like, um comentário aí. Por aqui ainda vem muito de psicologia, cultura e atualidades. Muito obrigado.